Muito bem, amigo telespectador, estamos de volta aqui com o seu Boletim do Esporte pela Terceira Via TV e hoje tendo o prazer de receber aqui o Mendonça, Marcos Mendonça, um dos mais acreditados comentaristas esportivos do Rádio de Campos. Porque o importante não é a pessoa só ser comentarista, a pessoa falar, o importante é a pessoa ter crédito e o Marcos tem credibilidade, essa é a verdade. Você atualmente, Marcos, primeiro de mim, um prazer enorme ter aqui. Prazer é todo meu, Luiz, e quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui na Terceira Via, no seu programa, Boletim do Esporte, programa que é muito bem visto e tem muito boas referências a seu respeito e do seu programa, está de parabéns. Marcos, você atualmente está na Absoluta AM? Rádio Absoluta, 1470 AM. 1470 AM, com o nosso Sérgio Tinoco. Sérgio Tinoco. Não é verdade? Exato. Pois é, e fazendo seus comentários, eu conversava com o Marcos em off aqui, que antes do programa, a gente batia um papo sobre realmente a situação do futebol de Campos. Que nós já vimos o futebol de Campos no auge com o americano Goitacazes participando da Série A do Brasileiro, da Série A do Carioca, né? Perfeito. E hoje em dia a gente vê os dois naquela coisa que muita gente ainda duvida se eles vão ter condições realmente de disputar um título da Série B do Rio de Janeiro. Não é verdade? É verdade. Meu caro Marcos, como é que você vê? Eu sei que vê. A gente sempre tem notícia dos bastidores, um fala uma coisa, outra. Como é que você vê a expectativa em relação à participação dos dois? Nós passamos um período difícil, né, Luiz, no futebol de Campos, conforme todos sabem, né? A partir principalmente da queda do americano da série para a Série B do Campeonato Carioca, né? O americano que ficou tantos e tantos anos aí disputando a Série A e a partir daí, de 2012 para cá, o futebol de Campos teve um declínio, né? E o Goitacazes já há bastante tempo na Série B do Campeonato Carioca. Exatamente. E não consegue, né? Já bateu na trave por diversas vezes e não consegue o acesso, né? O ano passado mesmo esteve perto de chegar, mas não conseguiu. Então falta algo mais para poder o futebol de Campos retornar aos seus grandes dias de glória que já teve no passado. Nós tivemos o americano, conforme todos sabem, né, o Goitacazes disputando competições nacionais e, no entanto, a gente hoje está aí relegado à Série B do Campeonato Carioca e, atualmente, nós não disputamos competições de âmbito nacional, visto que o Macaé agora, como um grande exemplo para todos nós aqui do Norte Fluminense, sem muita tradição. Sem muita tradição, é bom que se diga Exatamente. Isso. Foi campeão da Série C com todo o mérito, né? Diga-se de passagem, né? Contra tudo e contra todos, jogando em Maceió, jogando em Fortaleza, jogando em Belém, com estádios praticamente lotados, né? E o Macaé deu uma grande demonstração aí de heroísmo e conseguiu realmente ser campeão. Então a gente espera, Luiz, que os nossos times, que têm tradição dentro do futebol do estado do Rio de Janeiro, do antigo Campeonato Fluminense, da antiga Federação de Futebol, da antiga Federação Fluminense de Futebol, que depois com a fusão passou a ser Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio. Né? Nossos times marcaram presença no futebol do antigo Estado do Rio. Então a gente espera que o Goitacazes, o americano, esperamos também o Campos Atlético Associação, o Clube Esportivo Rio Branco, nossos clubes voltam realmente com tudo, porque a nossa torcida sente falta. Nós vemos aí o Goitacazes Futebol Clube, é tido hoje como a quinta maior torcida do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. E aí está, né, na Série B do Campeonato Carioca. E o único clube da Série B do Campeonato Carioca, junto com o americano, os dois únicos clubes que dão renda, né? Que tem uma grande torcida, né? Exatamente. Então a gente espera realmente a recuperação do futebol nosso, aqui da nossa região, e com os novos dirigentes que estão aí agora trabalhando, com nova mentalidade, né? Novas visões, e isso é muito importante. O futebol requer, você tem que estar acompanhando os grandes centros, acompanhando a modernidade do futebol, né? O americano não pode ficar parado. Então a gente espera realmente que isso aconteça, né? O que a gente pensa em termos de futebol de Campos, né? Nós temos no americano o presidente Luciano Viana, que assumiu agora o americano com a nova gestão, né? Houve essa modificação em termos de patrimônio que foi negociado. O americano teve um prejuízo muito grande com isso também. Com certeza. Bom que a gente fale isso também, mas está começando a se reestruturar, se reerguer, e a gente espera
tudo isso, né? O Goytacás também, agora com o presidente Márcio Rocha à frente. Então a gente espera, Luiz, a nossa expectativa realmente é que nossos dois grandes clubes daqui da cidade façam uma grande campanha na Série B do Campeonato Carioca 2015. E quem sabe aí os dois possam ascender a Série A do Campeonato Carioca 2016. O que seria realmente muito interessante, porque eu não sei se a sua opinião é a mesma minha. Esses anos todos que o Goytacás esteve na Série B, chegou até estar na C. Mas, não foi? Mas na Série B e o Americano na Série A, eu acho que isso foi muito prejudicial ao futebol de Campos. Porque se tivéssemos os dois representantes na Série A rivalidade, né? Eu tenho a impressão que seria muito bom para os dois clubes. Com certeza, isso aí nós vimos. Você estava lá no dia que o Americano e Goytacás fez aquele clássico no estádio Ari de Oliveira e Souza pela Série B do Campeonato Carioca. Exatamente. Naquele sábado com o estádio Ari de Oliveira e Souza lotado. Lotado. No Bordeiro apareceu 5 mil pagantes, mas ali tinha com certeza muito mais de 7.500 pessoas dentro daquele estádio. Com certeza, lotado, com certeza. Né? E nós vimos a grande aceitação, o grande apelo e mais. Nós tivemos lá, eu estava nas cabines, nós fizemos a transmissão, você fez a transmissão pela Terceira Via. Foi. Nós tínhamos lá 5 canais de televisão transmitindo, fazendo reportagem da partida, inclusive canais de televisão de fora, como a ESPN Brasil, que fez uma reportagem sobre o clássico. Sobre o clássico. Não foi, Luiz? Exatamente. Então, quer dizer, é muito importante isso. Não é? Exato. Agora, o que eu sinto muito, meu caro Mendonça, é a necessidade, não só até de Americano e Goytacás, eu acho que outros clubes já fazem essa política fora, é trabalhar as categorias de base. Com certeza, é aí que está o futuro. Pelo valor, pelo preço, vou falar a verdade, pelo preço absurdo, né? Pelo valor dos salários exorbitantes que se paga hoje em futebol. Eu tenho mais idade que você, mas eu digo, mas você ainda pegou grandes craques do futebol brasileiro, né, que não ganhavam, eu acho que nem 30% ou 40% do que ganham até alguns pernas de pau de hoje, não é verdade? É verdade. Os salários, Luiz, estão muito altos, muito exorbitantes. A gente ouve aí falar no dia a dia aí os salários, especialmente de treinadores de futebol no Brasil. Exatamente. Está uma exorbitância muito grande, o salário lá em cima, e jogadores também. E jogadores que, aquela história, a gente às vezes comenta, né? Jogadores até que ganham muito e jogam pouco. Exatamente. Não é isso? É claro, produzem pouco. Agora, eu não estou dizendo que, por exemplo, no Fluminense, por exemplo, que o Conca, eu acho que é um dos principais, se não, ali jogador que, o armador, o jogador, o cobrador de falta e tudo mais no Fluminense, é importantíssimo. Mas para aí, amigo, R$900 mil por mês. O Fred quer renovar agora só se for por 1.200.000. Isso é brincadeira. É brincadeira, é muito dinheiro realmente. E a gente vê, Luiz, quanto a partir disso daí, apareceu uma reportagem no jornal o Globo sobre os 4 times de Santa Catarina que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro 2015. A folha salarial desses clubes é o salário de Conca de Fred. É a base de 1 milhão, 1.300.000, 1.400.000, não passa disso. Brincadeira. Então, clubes que andam realmente com os pés no chão e têm condições de pagar os seus profissionais, seus jogadores, e não há essa questão de ficar devendo salários aos jogadores. Muito disso também, Luiz, é que os clubes faz algo que o que acontece, gasta-se mais do que arrecada. Exato. É aquela grande situação. E outra coisa, aquela coisa que promete por pagar X, o clube fecha com um jogador que quer 400, 500, 600 mil reais por mês e até um treinador, Perfeito. Sabendo que não vai ter a condição de pagar. Perfeito. Então, por isso que muitos jogadores na faixa que ganham menos, faixa de 20, 30, por aí, preferem jogar num clube, por exemplo, do Nordeste, está compreendendo? Mas recebe certinho todo mês. E haja visto, nós temos um grande exemplo aí em cima disso daí, a situação atual do Clube de Regatas Vasco da Gama e o Botafogo de Futebol e Regatas, que estão passando por grave crise financeiras, né? Mendonça, tá passando essa situação. Vamos falar sobre isso, inclusive, no próximo bloco, porque, sem dúvida alguma, é isso que eu queria perguntar a você. Antes, eu conheci, você conheceu, né, o futebol do Rio de Janeiro como uma vitrine do futebol do Brasil. E o que aconteceu? O Botafogo não sabe nem o que fazer, não sabe nem como vai contratar jogadores para a Série B do ano que vem. O tamanho da dívida que o Botafogo tem. Eu sei que vocês estão gostando, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo a gente volta.